Meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria e satisfação pela oportunidade e pelo privilégio que temos em estarmos reunidos nesta noite para juntos prestarmos ao Senhor Deus um culto de louvor, de adoração e compartilharmos da sua palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero externar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida, família e ministério do muito indigno pastor presidente desta igreja e campo de trabalho, pastor Levi Ferreira de Souza. Agradecer pela confiança cedendo este púlpito para ministrarmos a palavra de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando e prosperando o vosso ministério, pastor Levi, que não se faz presente por motivo de força maior, mas que está sendo muito bem representado na pessoa do seu primeiro vice-presidente, pastor Jurandir Bernardes. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Jânio Teixeira, um amigo. Deus abençoe o senhor, a sua família e o seu ministério. O Senhor Deus já tem ministrado de forma muito especial aos nossos corações nesta noite, através dos louvores que aqui foram entoados, palavras que foram verbalizadas, e eu tenho a plena convicção que Deus, por mais uma vez, tem o propósito e o compromisso de continuar falando conosco através da sua palavra. Deus está neste lugar e o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala por intermédio da sua palavra. Para tanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. Leremos os versículos 1 a 9. Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 9. Aqueles que localizaram a referência bíblica, por bondade se manifestem dizendo amém. Vamos acompanhar a leitura do texto. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela.
Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bens quando vós quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Retorne ao seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero aqui nesta noite, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O contexto aqui é bem claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa, que era a maior festa dos judeus. A Páscoa, que era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque durante a festa da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava e eles temiam uma rebelião. Diz a Bíblia que os principais dos sacerdotes e escribas planejavam, orquestravam, projetavam prender Jesus e matá-lo após a festa da Páscoa, para que não houvesse alvoroço. Mas, curiosamente, o texto paralelo a este, em Mateus capítulo 26, diz que é o próprio Jesus quem antecipa aos seus discípulos, dizendo que ele haveria de ser preso e morto neste período. Logo, nós aprendemos aqui uma grande lição. Ainda que os homens planejem, orquestrem e projetem algo, o que vai prevalecer sobre a minha, a sua e a nossa vida é o projeto eterno de Deus. É Deus quem está no trono, é Deus quem tem as rédeas da eternidade em suas onipotentes mãos. E enquanto os principais dos sacerdotes e escribas planejavam prender Jesus e matá-lo, após a festa da Páscoa, bem próximo de Jerusalém, em um pequeno vilarejo chamado Betânia, Jesus é recebido para um banquete. E Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas: aceito por uns, desprezado por outros, rejeitado por uns e recebido por outros. E ainda hoje, Jesus é odiado por muitos, e isso acontece apenas por um motivo: porque ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito, ninguém odeia os Césares de Roma. Por quê? Porque eles estão mortos. Mas Jesus é odiado até os dias atuais por alguns, porque morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e está vivo pelos séculos dos séculos. E esse banquete é servido na casa de um tal Simão, intitulado como Simão o leproso. João capítulo 12, o texto paralelo a este, diz que nesse banquete Marta, irmã de Maria, e Lázaro é quem servia. E Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado por Jesus, estava assentado ao redor da mesa.
E vai se destacar neste texto uma mulher que traz consigo um vaso de alabastro. Alabastro, que é uma pedra translúcida, ornamental, rósea, esbranquecida, que dava para se enxergar o conteúdo que estava contido no interior do vaso. E no interior desse vaso havia uma essência chamada nardo. Não era uma essência híbrida, misturada, era uma essência de nardo puro, que Marcos chama de preciosíssima, em grau superlativo. Mateus diz que esse vaso estava cheio. João diz que continha nesse vaso aproximadamente 1 libra dessa essência chamada nardo, meio litro de perfume aproximadamente. Marcos diz que o conteúdo que estava contido no interior do vaso é avaliado por Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo apostólico, em 300 denários. Um denário era o equivalente ao salário de um trabalhador durante um dia. 300 denários, o equivalente ao salário de um trabalhador durante um ano aproximadamente. E o texto diz que essa mulher não abre o vaso, ela quebra o vaso e derrama toda a essência sobre a cabeça de Jesus, que percorre pelo seu corpo, chegando até os seus pés. E ela não se conforma, não se contenta em ungir a cabeça de Jesus, e ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Os discípulos se indignaram, murmuraram, a molestaram, dizendo: que desperdício, poderia se vender por 300 denários e ajudar os pobres. Jesus, porém, disse: deixe-a, porque aos pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre terão. Ela se antecipou, ungindo o meu corpo para a sepultura. E isto digo, que onde for pregado este evangelho, ela será lembrada pela sua atitude. Que exemplo de vida maiúscula, superlativa, essa mulher nos ensina. E com os olhos pousados no texto, eu quero extrair, exaurir algumas preciosas lições que essa mulher tem a nos ensinar. Se não, vejamos, em primeiro lugar, a primeira lição que essa mulher nos ensina é o princípio da gratidão elevada. O princípio da gratidão elevada. Esse texto está registrado nos 4 evangelhos: Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 12. Em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, essa mulher é incógnita. Mas em João capítulo 12, versículo 3, nós sabemos quem ela é: Maria, irmã de Marta e Lázaro. E curiosamente, essa Maria aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que ela aparece, ela está prostrada, quedada aos pés do Salvador. A primeira, em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender, porque o melhor lugar para aprender é aos pés de Jesus. Em João 11, aos pés de Jesus para chorar, para lamentar, para prantear a morte de Lázaro, o seu irmão, porque o melhor lugar para chorar é aos pés do Salvador, porque quem chora aos pés dele, recebe dele resposta, consolo, refrigério, bálsamo para a sua vida. E a terceira vez que ela aparece é em Marcos 14, mais uma vez aos pés de Jesus, e desta vez para agradecer. O que? O maior milagre público realizado por Jesus.
a ressurreição de Lázaro, o seu irmão. A gratidão é a rainha das virtudes. Porém, muitas vezes nós deixamos de lado a gratidão e damos lugar à reclamação, à murmuração. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, dizendo que nós devemos dar graças a Deus sempre, por tudo, em nome de Cristo Jesus. E eu e você, nós temos motivos de sobra para agradecer, assim como disse o salmista no Salmo 116 e verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista entendeu que gratidão não é apenas falar, é fazer. Ele não quer resumir a sua gratidão a uma expressão labial. Ele quer fazer algo para expressar e demonstrar a sua gratidão a Deus. E nós temos motivos de sobra para agradecer. Agradecer porque você está vivo. Agradecer porque você tem saúde. Agradecer porque em meio a uma pandemia que assolou o Brasil e o mundo e ceifou milhares de pessoas, Deus te preservou. Agradecer porque você tem família. Agradecer porque você tem trabalho. Agradecer porque você tem uma casa para morar. Agradecer porque você tem rica e farta provisão. Agradecer porque você tem igreja. Agradecer porque você tem pastor. E agradecer acima de tudo porque você é salvo pela graça em Cristo Jesus. O princípio da gratidão elevada. O princípio da gratidão elevada. Quando você agradece, você não está apenas dizendo a Deus que você é grato, que você é grata pelo que Ele fez até aqui, mas você está declarando que você está pronto, preparado, preparada para receber muito mais. Eu vou repetir: quando você agradece, você não está apenas dizendo que você é grato pelo que Deus fez até aqui, mas você está declarando que você está pronto, preparado, preparada para receber muito mais. Aprenda a semear gratidão, ainda que pelas coisas simples e pequenas, porque quando você aprender o princípio da gratidão, ainda que pelas coisas simples e pequenas, Deus irá te colocar nas coisas grandes e excelentes, porque você aprendeu a semear gratidão. Primeiro, o princípio da gratidão elevada. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo com essa mulher: ela ofereceu a Jesus o que ela tinha de melhor, de mais excelente, de mais valioso, de mais precioso. Ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, como quem diz pela sua atitude: eu não quero que sobre uma gota sequer. Eu quero colocar tudo que eu tenho de melhor, de mais excelente, de mais valioso, de mais precioso, à inteira disposição de Jesus. Muitas vezes fazemos, mas fazemos de forma superficial. Fazemos, mas não damos o nosso máximo. Fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor, de mais excelente, de mais valioso, de mais precioso, de forma sacrificial. E talvez você se pergunte: pastor, como é que pode uma moça pobre, de uma família pobre, morando em um pequeno vilarejo, conseguir condicionar essa essência tão valiosa e preciosa nesse vaso? E eu te explico:
Na cultura judaica, quando a menina chegava aos 12 anos, ela começava a se preparar para o dia mais importante da sua vida, a noite de núpcias, onde ela ungiria o seu noivo com essa essência, e ela ia condicionando gota a gota, grama a grama, para o dia mais importante da sua vida. Mas ela sacrifica o que ela tinha de melhor, de mais excelente, de mais valioso, de mais precioso. Quando ela unge Jesus com essa essência, ela está dizendo: eu estou sacrificando aquilo que eu estou guardando para o dia mais importante da minha vida, aquilo que eu tenho de melhor, de mais valioso, de mais precioso, de mais excelente, e colocando à inteira disposição de Jesus. Ela está dizendo pela sua atitude: eu sou tua noiva e você é meu noivo, tu é o Cristo e eu sou a igreja. E a pergunta é: o que nós temos oferecido a Deus que pode receber o título de sacrificial? Porque às vezes oferecemos a Deus aquilo que para nós não tem nenhum valor, aquilo que para nós não tem nenhum significado. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: ofereça a Deus, entregue a Deus, oferte a Deus o que você tem de melhor, de mais excelente, de mais valioso, de mais precioso, o melhor da sua vida, o seu melhor culto, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, o melhor do seu tempo, o melhor das suas finanças, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus talentos. Para Deus, o que eu tenho de melhor. Primeiro, o princípio da gratidão elevada. Segundo, ela oferece o seu melhor sacrificialmente. Terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo com essa mulher: quebrantamento. O texto diz que ela quebra o vaso, e o perfume da essência toma conta de todo o ambiente. Isso é exemplo de um quebrantamento e uma necessidade grave, urgente, necessária e vital para a igreja dos dias atuais, é de um quebrantamento espiritual. Nós estamos secos demais, engessados demais, paralisados demais, neutralizados demais, com os olhos enxutos demais. Precisamos urgentemente, desesperadamente, de um quebrantamento espiritual. E quebrantamento não é apenas um mero emocionalismo. Quebrantamento não é apenas vir para um culto como este e derramar lágrimas diante de um belo louvor, diante de um belo sermão, e quando sai da porta para fora, o assunto é outro, a conversa é outra. O que começa aqui não tem continuidade lá fora. Quebrantamento é uma volta, e uma volta para Deus. O profeta Joel escreveu em Joel 2:12: convertam-se a mim com lágrimas, pranto, jejum, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não se impressiona com pompa. O que ele busca é verdade no íntimo. Eu vou repetir: Deus não se impressiona com pompa, com encenação, com demonstração. O que ele busca é um coração sincero, reto, puro e verdadeiro na sua presença. Nós precisamos de um quebrantamento, de lágrimas nos olhos, choro pelo pecado, coração contrito e joelhos dobrados na presença do Deus eterno. Quebrantamento espiritual. Quarto lugar: primeiro, ela é grata. Segundo, ela oferece o seu melhor sacrificialmente. Terceiro,
ela se quebranta. Quarto, ela reconhece. O texto diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. Ao ungir a cabeça de Jesus, ela reconhece ele como divino, Senhor, Messias, Rei dos Reis, Filho de Deus. Você atrai aquilo que você reconhece, você atrai aquilo que você respeita. Quer ter experiência com Deus? Reconheça quem Jesus é de verdade. Reconheça o senhorio dele, a grandeza dele, o poderio dele, a soberania dele. Reconheça que ele é o Messias. Reconheça que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele tem todo o poder no céu e na terra. Reconhecimento. Primeiro, gratidão. Segundo, ela oferece o seu melhor sacrificialmente. Terceiro, ela se quebranta. Quarto, ela reconhece. Quinto lugar, ela faz tudo isso apesar das críticas que ela enfrentou. Ela enfrentou 3 tipos de críticas. Primeira, indignação. Segunda, murmuração. Terceira, molestação. E sabe quem é que se indigna, murmura e a molesta, pastor Jonas? Os próprios discípulos. Aqueles que deveriam apoiar, aprovar a atitude dela, reprovaram. Eu não conheço ninguém que se disponha a fazer algo de excelência e relevante para Deus e não enfrente críticas. Se você não quer enfrentar crítica, não faça nada relevante e de excelência para Deus. Mas se você se dispor a fazer algo relevante e fazer com excelência, se prepare para enfrentar críticas, indignação, murmuração e molestação. E aqui eu abro um parênteses para compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu sou um pastor jovem, sou um dos pastores mais jovens da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Tenho 28 anos de idade, sou cego de nascença. Deus me chamou muito jovem para o ministério, e no começo e até hoje eu enfrentei e enfrento críticas, indignação, murmuração, molestação por parte de alguns, pela idade. Ele é novo, é menino, é inexperiente. O preconceito, ele é cego, é limitado, não tem capacidade. Porém, a crítica, a indignação, a murmuração, a molestação, a palavra contrária, o preconceito nunca me pararam. Muito pelo contrário, foram combustível e o instrumento que me fizeram avançar, prosseguir, seguir em frente. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: apesar da crítica, da indignação, da murmuração, da molestação, continue fazendo o seu melhor para Deus. Faça e faça com excelência. Obreiros, apesar da crítica, da indignação, da murmuração, da molestação, continuem trabalhando para o reino de Deus. Ela fez apesar das críticas. Sexto lugar, sexta lição que eu aprendo com essa mulher: primeiro, gratidão. Segundo, ofereceu o seu melhor sacrificialmente. Terceiro, quebrantamento. Quarto, reconhecimento. Quinto, fez apesar das críticas. Sexto lugar, ela fez só para agradar a Jesus. O texto diz que ela não se conforma, não se contenta em ungir a cabeça de Jesus, e ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. O que isso significa? Para nós nada, só um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, a mulher não poderia jamais, em hipótese alguma, soltar os seus cabelos em público, porque ela estaria colocando em risco a sua reputação. Mas ela quebra o protocolo,
Ela quebra o paradigma, como quem diz consigo mesma: não importa o que vão dizer, achar, pensar, eu não estou fazendo para agradar o homem, eu estou fazendo para agradar unicamente a Jesus. Quantas vezes, pastor Jurandir, é assim também no nosso culto, na nossa adoração. Você se priva em levantar a mão, em liberar uma palavra de louvor a Deus, em derramar lágrimas em um culto como este. O que vão dizer, o que vão achar, o que vão pensar? É histérico demais, é eufórica demais, grita demais, chora demais, é melancólica demais, e você se trava, se engessa, pensando na opinião alheia. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: quebra o protocolo, quebra o paradigma. Você não está fazendo para agradar o homem, você está fazendo para agradar a Deus. Importa agradar unicamente a Deus. Sétimo e último lugar, sétima lição que eu aprendo com essa mulher: ela era adoradora. O texto diz que ela se prostra em sinal de reverência, de entrega, de rendição, de devoção, de adoração. E a atitude dela comove o coração de Jesus. A verdadeira adoração não é sobre os pés, não é assentado, é prostrado, de joelhos, com o rosto no pó. Adoração é o menor se submetendo ao maior, é o menor esvaziando-se de si e se enchendo de Deus, é o menor reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação, a sua miserabilidade e a grandeza dele, o poderio dele, a soberania dele. Ela era adoradora. Você não imagina, você não tem ideia o poder que tem a sua adoração, o poder que você tem quando adora. A sua adoração comove o coração de Deus, atrai a atenção dele para você. Ela era adoradora. Fique sobre os pés que eu vou orar com vocês. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos. Urabacalabarachandarabacalabahaya, urabadacalabarasorabadagashergederevai, somanchulabaragassorabadagai. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, há uma presença de Deus nesta casa, nesta noite. Eu te convido por um minuto a não pedir nada, só adorar, só exaltar, só bendizer, só glorificar, a dizer glória a Deus, aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, fale em línguas espirituais agora. Há poder na sua adoração. Libere a sua melhor adoração. Quer chorar, chora. Quer se prostrar, se prostra. Rasga a tua alma, abra o teu coração, quebranta o teu espírito. Libere a sua melhor adoração a Deus. Pai, a tua palavra foi pregada, foi liberada, foi ministrada, foi verbalizada, e eu creio num poder produzido pela tua palavra. A tua palavra é viva, tremenda, poderosa, eficaz. Ela despede labaredas de fogo. Urabacalabarashergederevai, elebarashergederevasia, urapapa
Lacachorapacondere, Alabarassorabadagashanderébia, Shebedekia. Onde houver alguém com o espírito quebrantado, coração aberto e disponibilidade para te adorar, envolve ele com a tua graça agora, abraça ele com a tua graça agora, alcança ela com a tua graça agora, inunda ele com teu espírito agora, renova ele agora, seja envolvido pela graça, abraçado pela graça, alcançado pela graça, seja inundado pelo Espírito de Deus. Recebe o bálsamo de Deus, o consolo de Deus, o refrigério de Deus, há poder na sua adoração, há poder na sua adoração. Urabai, Urabai, somante, Urebagas, Orabadagai, Labaraçai, Labaraxerguederevai. Não cesse de adorar, não cesse de adorar. Há poder na sua adoração, há poder na sua adoração. Expresse a sua gratidão, reconheça a grandeza dele, o senhorio dele, a soberania dele, a supremacia dele. Quebranta o teu espírito, libere a sua melhor adoração a Deus.